Gente, meu nome é Lara Kirten, eu tenho 20 anos, eu faço medicina na Católica e eu sou diabética tipo 1 há aproximadamente 12 anos. Eu tive o diagnóstico em 2008, depois de um período estressante, e aí eu tive toda aquela fase assim bem patognomônica do quando você tem o diagnóstico de diabetes, que eu comecei a ir muito ao banheiro, tomar muita água, ter muita fome. Eu perdi muito peso e aí eu fui internada com a glicemia de aproximadamente 600 em cetoacidose diabética. E desde muito pequena, Tchau, gente. Tchau! Eu fiz atividade física, já fazia natação, balé. Então, assim, eu creio que não tenha muita influência em relação a isso. Assim, tem aquela questão de que você tem que estar sempre num limiar meio restrito, onde você não pode fazer uma atividade física muito exacerbada, porque tem a questão da liberação de glicogênio, liberação de cortisol, que são hormônios estressantes e anti-insulínicos, ou seja, você vai ter insulina, ela não vai atuar corretamente, o que vai causar uma glicemia muito alta, como você também não pode ter exercícios de tão baixo impacto, porque você vai acabar não fazendo tanta diferença assim nas células musculares, que elas precisam trabalhar para ter esse funcionamento, essa metabolização da glicose. Então, acho que como profissional de educação física, fazer esse monitoramento, às vezes, junto com o aluno, de medir a taxa glicêmica antes, depois do exercício, para saber como que aumentou, se diminuiu, para você conseguir adaptar a intensidade do exercício de acordo com essa taxa. Falar nada também, fica à vontade. Não, assim, eu acho que muita gente tem medo do diabetes, né? Por achar que é uma doença muito limitante, por achar que tem muita complicação, mas assim, se você tiver um controle adequado, junto com uma alimentação adequada, atividade física, você consegue ter uma vida normal, assim. Eu já cheguei em épocas da minha vida que eu estava controlando tão certinho, conciliando tanto a alimentação com a atividade física, que a minha quantidade de insulina ela quase foi a zero, entende? Então, assim, é uma coisa que tem como ser trabalhada, infelizmente não tem como ser curada, mas a gente consegue se adaptar, assim. E para pessoas que têm diabetes, fazer atividade física é muito importante na metabolização dessa insulina. Ela influencia, assim, 100%. Então, eu percebo muito isso em épocas que eu estou um pouco mais focada na faculdade, que eu diminuo um pouco o meu rendimento físico, que minha glicemia ela dá uma descompensada. Então, assim, faz toda a diferença, assim, você fazer essa conciliação. E é como eu sempre digo, assim, você não pode ter redes separadas, você tem que ter questões multidisciplinares, tanto trabalhar a medicina, quanto a nutrição, quanto a educação física, tudo junto, entendeu? Porque o ser humano ele não é separado, ele é integrado. Então, eu creio que essas práticas educativas elas têm que ser integradas também.